Nesse momento, eu convido para fazer uso da palavra, pelo tempo de até 10 minutos, Adriana Bramante, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Léo de Brito. Boa tarde, Leonardo Rolim, presidente do INSS, secretário Narlon, ao pessoal aí do IBDP, do IAPE, Hélio Gustavo, doutora Michele, doutora Gracileide, doutora Thais. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Eu vou compartilhar aqui rapidamente o slide que eu deixei preparado para vocês, porque eu separei algumas coisas e gostaria de pontuar. Eu até trouxe um pouco daquilo que o presidente do INSS, Leonardo Rolim, trouxe sobre todas essas melhorias aí, e é importante pontuar que realmente nós sentimos, eu sou da época do INSS ainda de filas, né, antigas, e realmente nós experimentamos hoje um INSS mais digital, mais acessível, que realmente tem trazido melhorias, e a gente tem percebido uma gestão preocupada com essa melhoria no atendimento, com a melhoria, inclusive, das questões dos serviços, o aumento dos serviços, projetos piloto que podem trazer uma ampliação desses serviços digitais aí para toda a nação previdenciária, para todos os beneficiários do INSS. A gente, inclusive, o apoio ao AB, o apoio aos advogados, é uma gestão que realmente a gente não pode dizer que não. Nós estivemos, inclusive, em Brasília há pouco, mais de um mês aí. O Leonardo Rolim esteve conosco num projeto de lei que prevê aí o destaque dos honorários para os advogados, o projeto de lei 4830, de iniciativa do IBDP, inclusive, que está em tramitação já nesta Casa Legislativa, na Câmara dos Deputados, e a gente espera que seja aprovado o quanto antes. Mas eu trouxe também algumas questões, assim como o Matheus colocou, eu até, desculpe, Matheus, não cumprimentei, mas a sua fala foi muito importante, porque apesar de toda essa tecnologia e de todo esse avanço que é inegável que acontece, e realmente a gente percebe isso, eu trouxe aqui os números que ainda preocupam as pessoas que não conseguem esse acesso. Nós ainda temos aqui, esse número é de julho de 2021 agora, a Previdência tem um estoque de mais de 1.800.000 processos, e isso já é um número que não é de hoje, é um número desde antes da pandemia. Não é que hoje tem 1,8 milhão, esse número vem 1,8, 1,9, 2 milhões de processos aguardando conclusão. Então, isso, inclusive, nós temos aí benefícios assistenciais, nós temos um problema ainda do estoque e um pouco daquilo que o Matheus colocou, que é a questão da falta de servidores. Por mais que o INSS faça um esforço hercúleo para analisar os processos, a digitalização hoje permite que as pessoas acessem o INSS 24 horas por dia, 7 dias da semana. E o fato de ter o acesso tão facilitado, isso é bom. Por outro lado, nós não temos uma triagem. O segurado faz lá o protocolo do jeito que ele acha que está certo. Às vezes ele quer fazer só uma contagem e ele faz um protocolo de benefício previdenciário só para contar tempo especial ou só para contar o tempo de contribuição. E aquele requerimento vai necessitar de um atendimento, de uma pessoa para analisar aquele processo, uma triagem. Então, nós temos ainda esse problema. Apesar do acesso, existe um estoque gigante de processos e que os servidores do INSS hoje não conseguem dar conta do número de processos que estão aguardando análise. E cada pedido desse tem uma pessoa, como o caso da Sofia, que era uma criança aguardando ali o benefício. E tem quantas Sofias nós temos nesse 1,8 milhão de processos aguardando análise? Nós não temos hoje uma fila no INSS, a fila a gente não enxerga mais. A fila é digital, a fila está dentro do sistema. As
pessoas aguardando análise. E eu vou dizer, 1,8 milhão de processos aguardando análise de requerimento inicial. Eu nem computei aqui o número expressivo de recursos do CRPS, que é mais de 3 milhões de processos aguardando análise recursal. Os conselheiros também não estão dando conta. Não existe hoje um sistema integrado de INSS com esses REC, com o sistema do recurso. Então, a gente entra no sistema, é o do INSS, a gente tem que sair e entrar em outro sistema, que é o sistema de recurso, eles não se conversam. Então, o que falta para essa tecnologia conversar? Nós temos hoje milhares de processos aguardando análise no Conselho de Recursos da Previdência. Um processo hoje de recurso demora 2 anos, pelo menos. E o gargalo do recurso não é o CRPS, é o encaminhamento do processo para o CRPS, ou é a diligência que o CRPS faz para o INSS, que demora uma vida para cumprir, ou é a implantação do INSS, o CRPS julga o processo, e o INSS demora 6 meses, 1 ano, para implantar, e quando implanta, demora mais 6 meses para pagar o PAB. Então, nós temos aí eu tenho processos no meu escritório, tem 3, 4 mandados de segurança, o mesmo processo. Um para subir o recurso, outro para descer o recurso, outro para implantar, outro para liberar o PAB. Então, existe um problema muito grande aí nesse procedimento. É claro que a gente percebe que tem havido melhorias, que tem procurado melhorar, mas ainda faltam muitos ajustes para que isso seja realmente ideal. Eu trouxe aqui uma foto da fila da agência bancária que atende lá em Itacoaquecetuba, em São Paulo, para a prova de vida. Gente, a prova de vida é um transtorno. Que bom que a prova de vida está sendo feito um projeto, isso já está implantado para a biometria, como o próprio Leonardo Rolim colocou. É excelente isso. Só que quantas pessoas não têm acesso ainda a essa biometria? E aí pessoas com 80 anos, 90 anos, acamadas, sem condição, vão até o banco. O banco não tem condição de atender, o banco não tem estrutura, ninguém mais vai para o banco, só vai para o banco beneficiário do INSS para fazer prova de vida. Eu não vou para o banco há 3, 4 anos, mas o segurado tem que ir para fazer a prova de vida. Então, existe de um lado, a gente tem uma tecnologia top de biometria facial, e do outro lado, a pessoa na mais ruim situação de vulnerabilidade, que não consegue ter acesso a essa informação e passa horas na fila para fazer prova de vida, preocupados se ele vai conseguir ter o dinheiro, o benefício naquele mês, porque ele não conseguiu ser atendido, a agência fechou, a agência não quis atender. Enfim, gente, é uma coisa que nós precisamos realmente sentar para conversar. Eu trouxe aqui um problema também de São Paulo, de uma das agências do INSS, aqui a OAB de Tupã, no interior de São Paulo, está pedindo, por favor, para abrir a agência do INSS, porque as pessoas estão na rua, na chuva. Sabe quem atende os segurados hoje na agência? O guarda. O guarda diz assim, o que você quer? Ah, não pode aqui não, você agendou, você foi no INSS. Então, que bom que tem essa agência agora. Eu achei bárbaro, Leonardo, essa agência tecnológica que vocês vão criar, esses totem, porque é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, é bacanérrima a ideia, acho que tem tudo para dar certo, de ter realmente alguém na agência. É igual quando você vai no banco, né? Você vai no banco e o banco tem lá a pessoa que atende, olha, se você não consegue mexer na maquininha, tem alguém ali que atende, que ajuda. E a gente precisa disso porque nós temos milhares de pessoas analfabetos digitais, pessoas que não conseguem acesso, e as pessoas hoje estão sendo atendidas na rua, porque não deixa entrar na agência, não deixa, não existe, existe uma precariedade gigantesca das pessoas serem atendidas do lado de fora do prédio do INSS, como se as pessoas tivessem uma doença contagiosa, como se estivessem todos com Covid e não pudessem entrar na agência com medo daquele atendimento. Então, a gente tem hoje, de um lado, toda esse
universo de atendimentos, milhares, é um mundo, né? O Leonardo colocou aqui os números, é um número realmente gigantesco que o INSS hoje atende, mas, por outro lado, deixa vulnerável uma outra grande parcela da população. Eu trouxe aqui relatos reais dos vazamentos dos dados dos beneficiários do INSS hoje, e isso tornou a vida de quem se aposenta um inferno. O INSS aperta um botão, concedeu o benefício. Imediatamente o banco liga. Olha, só quer fazer o empréstimo, mas não é uma ligação, gente, são 20, 30 numa manhã. As pessoas que trabalham com banco, com celular, eles têm que bloquear os telefones, porque eles não conseguem dar conta da quantidade de atendimentos. Eu estive em Brasília, quando eu estive, eu falei com o Leonardo Rolim sobre isso. Eu já sei que vocês estão tomando providência. A questão ali da mudança, inclusive do e-mail, acredito que tenha sido por causa disso. Depois, se vocês puderem confirmar, eu agradeço, mas vocês mudaram ali a questão do gov.br para o cadastro dos e-mails, acho que com essa intenção. Tem aí projeto para dificultar esse acesso. Sei que não é culpa de vocês, mas os dados dos segurados estão sendo vendidos em qualquer lugar, na Praça da Sé em São Paulo, vendem, você paga, você compra o acesso das pessoas. Então, assim, a LGPD está sendo totalmente descumprida. E como é que as pessoas conseguem ter acesso aos dados das pessoas? Eles têm acesso... Eles ligam para o meu filho, eles ligam para as pessoas da sua família para saber se você não quer fazer o empréstimo. Isso tem comprometido amargamente essas pessoas que, em vez de eles ficarem felizes com a concessão do benefício, vira um inferno a vida deles de tanta ligação de banco oferecendo empréstimo. E, além do oferecimento de empréstimo, se fosse só isso, o número de fraudes. As pessoas acessam o sistema do INSS, mudam a senha, mudam o e-mail, mudam o telefone, mudam os dados, recebem benefício, mudam a agência, fazem o que querem. E então existe, apesar de toda essa tecnologia, uma vulnerabilidade do sistema que é preocupante. E a gente não pode deixar as pessoas nessa situação com os seus dados sendo vendidos para pessoas, para esses bancos que têm aí, essas empresas que estão vendendo os dados dos segurados para os empréstimos consignados e também para esse monte de fraude que nós temos visto hoje. Eu trouxe aqui os números do CNJ. O número de processos hoje da Justiça Federal, o campeão de processos na Justiça Federal são os benefícios por incapacidade. O INSS é o grande, lidera ali o ranking de maior litigante da Justiça Federal e em maior parte aí nos benefícios previdenciários. A gente tem, eu sou uma defensora, quem conhece sabe, eu tenho defendido muito o procedimento administrativo previdenciário, eu tenho incentivado os nossos alunos, os nossos parceiros a procurarem um recurso administrativo, evitarem ações judiciais, só que a gente percebe um problema muito grande, a gente tenta desjudicializar, mas o INSS publica leis e normas, agora tem o comunicado de IVBEM 2, 2021, de como que o sistema está atuando dentro do INSS, e aquilo vai gerar um monte de judicialização. Então, ao invés da gente ajudar na desjudicialização, administrativamente são provocados mecanismos que acabam provocando mais judicialização. E os benefícios por incapacidade, eles são os campeões da justiça. Por quê? Porque a perícia do INSS é ruim, gente. A perícia da Secretaria de Previdência, eu sei que não é mais do INSS, mas a perícia é ruim. Não atende bacana, não atende legal, não é adequada, não pergunta para o segurado o que ele faz. Não faz uma perícia em que se pergunta para o segurado o que ele faz, qual é a sua atividade, me conta o que você faz todos os dias, você sobe escada, você faz... Ninguém pergunta nada, só faz uma perícia extremamente superficial, e isso faz com que o número de processos na justiça
ele aumente a cada dia, porque a perícia é mal feita na via administrativa, as pessoas ficam sem resposta, porque elas recebem apenas aquela informação: eu verifiquei que ele não deambula, que ele deambula normalmente, mas a pessoa está com benefício por incapacidade, por problema mental, ela anda, claro que ela anda direito. Então, existe hoje um problema muito grande na perícia e que acaba ocasionando um excesso de benefícios judiciais. Então, não adianta a gente ir lá aqui na Câmara dos Deputados, ter o PL lá 3914 para pagamento das perícias, a gente não tem que resolver o problema das perícias judiciais. Nós temos que resolver o problema administrativo para evitar a judicialização dos benefícios por incapacidade. A gente tem que resolver o problema sem que ele seja judicializado. Então, temos que ir na raiz do problema e não tentar apenas apagar o fogo com um processo judicial em busca desse direito. Então, a gente tem aqui, eu separei algumas questões estruturais, falta de servidores. Hoje, o tratamento, o próprio caso da Sofia, que o Matheus trouxe, desumaniza e precariza o atendimento, principalmente no interior, onde são poucas agências. As pessoas aqui no interior de São Paulo mesmo têm que viajar, às vezes, algumas horas, tem que pegar um ônibus para fazer uma perícia, e a pessoa não tem dinheiro para isso. Então, a gente tem uma falta de humanização nesse atendimento. Eu espero, de verdade, que essa agência piloto aí, que vai trazer essa nova agência da Previdência, traga um pouco mais de humanização nesses atendimentos do INSS. Nós temos as questões de acessibilidade e a exclusão dos analfabetos digitais. Muitas. Quantas pessoas não têm acesso à internet? Gente, eu vou dizer para vocês, senhores, o Previfone 135, ele atende muitas pessoas, sim, ele resolve muitos problemas, sim, mas a pessoa tem que ficar um dia inteiro pendurada no telefone para conseguir falar. As pessoas que o telefone ele é gratuito, sim, mas a pessoa que não tem o telefone fixo, que tem o telefone celular, ela gasta todo o crédito dela numa ligação do 135. E isso é muito difícil, porque parece que a Previdência, ao invés de atender essas pessoas que estão em mais situação de vulnerabilidade, essas pessoas não têm acesso e são as que mais acabam precisando do benefício. Nós temos hoje uma instabilidade constante do sistema. De vira e mexe, o sistema não está funcionando, o sistema está fora do ar, então nós temos hoje problema no sistema. Se já que está digitalizado, então a gente precisa adequar melhor esse sistema e essa vulnerabilidade dos dados. Outra coisa importante, as normas internas são muito complexas, a gente está esperando uma instrução normativa. Eu sei que o Leonardo Rolim já disse ali outro dia que ia sair esse ano, não sei se sai ainda a atualização da IN 77, Leonardo, mas nós estamos com uma instrução normativa de 6 anos, extremamente desatualizada, e aí, para consertar a desatualização dela, é um memorando atrás do outro, uma portaria atrás da outra, que a gente não dá conta. Quem trabalha com direito previdenciário, a gente não dá conta. Todo dia eu acordo com uma portaria nova, um memorando novo. Por quê? Porque aí a instrução normativa não está atualizada, e isso é ruim para o próprio servidor, porque ele não sabe mais nem como agir diante do caso concreto, porque ele não sabe qual é a portaria que está vigente naquele momento. E as normas não são publicizadas. Muitas normas são internas, só para os servidores, e a gente não tem acesso. Antes tinha o Sislex, que bacana que era o Sislex. A gente entrava lá, tinha acesso a tudo. Portaria, IN, memorando. A gente não tem acesso a nada. A gente tem que ficar fuçando na internet. Outro dia, um aluno me falou assim: professora, eu tive uma decisão que foi julgada com base no circular memorando número 861. Que circular é essa? Eu falei: eu não sei que circular é essa. Me manda, mas eu também não tenho onde procurar. Eu já revirei na internet, não tem aquela circular. Então, não existe publicidade das normas administrativas. Isso é inconstitucional. A gente tem que ter a publicização das normas internas da Previdência e como é que isso é analisado todos os dias. Temos também, isso também é um dos grandes motivos do enorme número de judicialização, é a desuniformidade das normas.
Nós temos decisões judiciais, nós temos normas, leis, que aí elas não se conversam. E aí as decisões judiciais acontecem, repercussão geral, recurso repetitivo, e o INSS não internaliza essas normativas para a sua instrução normativa. Então, nós temos decisões administrativas e decisões judiciais. Muita coisa a AGU leva para a justiça contrária àquilo que a própria administração pública entende. Então, há uma briga na justiça que nem o INSS nunca discutiu. E isso acaba causando um transtorno judicial e administrativo. Isso provoca a judicialização de coisas desnecessárias, porque há um entendimento administrativo que acaba ficando truncado com decisões judiciais. E aqui, como eu já disse para vocês, as perícias médicas que precisam de reestrutura. Eu preciso ter um sistema que conecte com o Conect SUS. Gente, Conect SUS é maravilhoso. Eu tenho lá todas as minhas vacinas, os exames, tudo que eu faço no Sistema Único de Saúde, ele conversa, eu tenho acesso. Que esse Sistema Único possa conversar com o sistema previdenciário, para que a perícia não seja apenas o ato médico de olhar o segurado, mas que o médico possa olhar os dados e a vida médica daquele segurado que foi ali pedir benefício, porque ele não ficou doente naquele momento, a não ser que seja um acidente, mas ele já tem um histórico de doença, procurou o médico em tal dia, foi ao pronto-socorro em tal hora. Então, existe uma conexão até para a própria segurança do sistema e para a própria segurança da concessão dos benefícios por incapacidade. E aqui, para finalizar, o nosso tempo é curto, né? Mas aqui reitero a necessidade de concurso público, acho que isso é uma coisa que todos nós convergimos, uma coisa que é para ontem. Nós tivemos aí uma baixa de muitos servidores públicos e a necessidade de concurso público realmente é urgente. Além do concurso público, nós precisamos de treinamento de servidores sobre regras previdenciárias. Não adianta eu fazer parceria com o cartório não vai saber dar informação para o segurado rural que vai lá pedir benefício, não vai entender do documento rural para saber se aquela pessoa tem o documento certo. Não é a questão de protocolar o benefício, protocolar é fácil, o acesso ao protocolo é a coisa mais fácil. Liga no 135 quando consegue ligar, ou vai no meu INSS. O problema é a qualidade da informação, é a qualidade do atendimento, é a informação correta, sob pena de dar um retrabalho e de aumentar a judicialização, porque se a pessoa não for atendida corretamente ali no cartório, ali com as informações que os cartorários não têm, não adianta eu fazer parceria com o cartório, porque não vai resolver o problema da Previdência, porque nós precisamos de servidores qualificados para atender as pessoas que precisam da informação. E direito previdenciário não é fácil, não se aprende do dia para a noite. Nós temos, então, que ter um atendimento mais humanizado, nós precisamos integrar o sistema do INSS com os RPS, e eu, como IBDP, a gente tem feito várias reuniões com o INSS, eles têm aberto as portas para nós, têm nos ouvido, nós temos levado sugestões, existe um diálogo sempre presente, sim, o Narlon falou muito bem sobre isso, a gente tem procurado diálogo, nós estamos juntos, nós não estamos em lados opostos, muito pelo contrário, estamos todos na mesma direção em busca de fazer justiça social. E nós, como IBDP, nos colocamos à disposição. Fico feliz dessa possibilidade de nós podermos falar, de nós podermos nos comunicar e de nós podermos dialogar para a melhoria dos direitos sociais que são tão caros às pessoas que mais precisam. Obrigada pela oportunidade e nós do IBDP nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Agradeço.